Olá, minha gente, tudo bem? Boa tarde a todos. Que bom estar com vocês novamente para iniciarmos esse nosso momento de conhecimento, né, gente? Então, olha, um abraço a todos aí que estão em casa, pais, mães, alunos e a todos que fazem parte do CME Connect em todo o território do nosso município de Riacho das Almas. Um abraço aos nossos colegas de trabalho que estão nas escolas e em todo o território desse nosso lindo e maravilhoso, nossa maravilhosa cidade de Riacho das Almas, tá bom, gente? Um grande abraço a todos. Saudade de vocês. Então, vamos lá, gente, vamos começar a nossa aula. Vejam só. Nosso tema hoje é os climas e as vegetações. Esses climas e as vegetações estão ligados ao quê? Ao nosso território, né? Ao nosso Nordeste, né? À nossa casa, né? Onde nós vivemos e produzimos a nossa vida. Então vejam só. Então esse Nordeste nosso, nós temos o quê? Climas variados. Aí você dizer, mas professor, o Nordeste é quente. O Nordeste é quente. Mas ele é totalmente quente? Não. O Nordeste ele tem variação, por quê? Porque o Nordeste está sobre um planalto, sobre uma formação geológica chamado de complexo Borborema ou complexo, como é que chama, meu Deus? Planaltos, né? Planalto Borborema e o complexo mineral. Ou então eles chamam de quê? De placa mineralizada do Nordeste. O que seria isso? Seria a parte onde produzimos o calcário, onde produzimos os metais, né? O Nordeste tem grande produção de metais a partir da rocha, né? De algumas áreas tem ferro, outros têm níquel. O nosso território é muito rico em minerais. Então, essa bacia de minerais, ela forma o nosso Nordeste, né? Que é chamado o maciço nordestino. Então, veja só, esse maciço ele está envolvido com algumas questões de clima. Olha só. Tropical semiárido, é a primeira coisa que nós vamos ver, né? Que o nosso Nordeste, os planaltos, as escarpas, né? Os vales, tudo isso tem a ver com a formação geológica do Nordeste. Isso é desde o sertão do Nordeste até o norte de Minas Gerais. Então, esse semiárido, o clima semiárido, ele vai desde o sertão até Minas Gerais, até a divisa ali, entre a Bahia e Minas Gerais, que é o norte de Minas Gerais. É uma região muito parecida com a nossa. É seca, é quente e é árida. Massa quente e seca, chuvas escassas e irregulares. Menos de 700 milímetros por ano, anuais. A menor média do país. Então, o semiárido, ele tem a menor média de pluviosidade do país. Aqui chove, mais tardar, entre 700 até 800, quando é muito. Mas o normal são 700 milímetros por ano de chuva. Já no litoral acontece o contrário. No litoral, temperatura mais alta, maior pressão, e as massas de ar vindo do Atlântico façam com que tenha a chuva mais alta, de 2.000, de 1.500 milímetros, dependendo da região do litoral que nós estejamos. Então vejamos aí. Concentra-se em 3 meses do ano, no verão, ocorre de não haver de chover por período de 1 ano ou mais, ocasionando as conhecidas secas. Então, aqui na nossa região, pode passar de um ano, de meses até 1 ano sem chover, né, conforme a questão das posições das massas de ar. As secas são muito conhecidas, né, as temperaturas altas, acima de 25 graus, né, ao ano, explicado pela circulação das massas de ar, que chegam secas devido ao relevo da região da Borborema, que é a nossa região onde nós estamos, né, esse planalto da Borborema que faz a divisa, né, das bacias aqui do estado de Pernambuco, a bacia do Capibari, bacia do Una e bacia do Ipojuca. Que quer dizer terra infértil, estéril, né? Então, Borborema quer dizer terra infértil. Massa de ar encontradas dessas 4, que é massa tropical atlântica, massa equatorial, massa equatorial ocidental e massa polar. Verão, massa equatorial continental, influencia as chuvas. Inverno, massa tropical atlântica e os ventos alísios da massa equatorial. Nas altitudes ocorrem as chuvas de relevo ou orográficas, formando ilhas no meio da caatinga. Então, quem já viu aqui na nossa região, nós temos grandes ilhas. Né? Mas, professor, ilha na região seca? Tem. Nós temos as ilhas de altitude. Quer ver um exemplo? Temos Serra Negra aqui, ao lado da nossa cidade. Temos Taquaritinga do Norte, que é uma forma, né? Uma formação, um relevo, que em cima dele nós encontramos a mata tropical atlântica e também temos grandes quantidades de água, como também a Serra dos Cavalos, lá em Caruaru. Nós temos uma região com muita água, perto de uma região muito seca e muito árida. Isso nós chamamos de
tropical de altitude ou tropical de relevo, né? Ou aqui ocasiona o quê? Chuvas orográficas. O que é chuva orográfica? A formação do relevo faz com que as nuvens venham até essa formação e forme uma baixa pressão. Então, ela forma uma baixa pressão e, ao mesmo tempo, forma nuvens de chuva que faz essa chuva cair localmente. Ela se forma e cai no local. Ela não sai daquela região, ela fica ali. A chuva forma em cima daquela área. Quer ver um exemplo? Se você olhar aqui para Taquaritinga, todo dia de manhã, se você olhar, ou início da noite, ou final da noite, você vai ver o quê? A formação de quê? De nuvens sobre Taquaritinga. O que é isso? Ela é uma área alta, de quase 1000 metros de altitude, e lá o que acontece? Forma uma baixa pressão. Essa baixa pressão faz com que a umidade suba, né, do baixo, né, da parte mais plana, ela suba e condense em forma de chuva orográfica, porque a chuva cai só naquela região. Por isso você chega em Taquaritinga, você vê tudo verdinho. Por quê? Porque essa chuva cai localmente. Ela não cai, ela não se espalha pela região. Ela cai só ali. Então torna aquela região verde. Certo, gente? Então, ó, nas altitudes ocorrem as chuvas de relevo ou orográficas, formando ilhas verdes no meio da caatinga, vegetação original. Olha aí, caatinga, vegetação do semiárido, significa mata branca, na língua tupi. Devido à aparência da mata durante a seca, plantas xerófilas adaptadas à aridez. Então, olha que exemplo bonito aqui, ó, essa imagem. Nós temos a caatinga verde e a caatinga seca, no período do verão e no período do inverno. Então, ó, com espinhos retorcidos, com cascas grossas, para armazenar água. Cactáceas, xique-xique, mandacaru, paveiro, os arbustos e as pequenas árvores, como o juazeiro, aroeira, baraúna, perdem suas folhas na estação seca, que é a caducifólias. O que é isso? Folhas pequenas, caducifólias. Árvores com folhas pequenas. Então, é característico da região de clima semi-árido, como o nosso, a nossa casa. Então, essas folhas são pequenas por quê? Porque elas vão cair e também elas fazem o quê? Que a planta não evapore essa água. Por serem pequenas, a insolação sobre ela é muito pouco, então ela não vai ficar sem umidade. Ela vai conservar essa umidade no período seco, ela cai a folha para conservar, ficar ali, ó, quietinha, esperando as primeiras chuvas para que ela possa reviver novamente. Então, isso é fantástico. A nossa caatinga é um negócio espetaculoso. É o único lugar do planeta que tem, viu, essa vegetação, e do Brasil também, é o único lugar das Américas que tem esse tipo de vegetação, que é a nossa caatinga semiárida tropical. Né? Nós temos alguma coisa parecida lá no Chaco, Paraguai, nós temos lá no México, mas igual a nossa, só a nossa. Viu, gente? Só não tem aquela, só o nosso, pronto. Só a nossa caatinga é nossa, é do Nordeste, é do Brasil, é a nossa casa. Certo, gente? Então vejam só aí. Que coisa linda aqui, ó. Clima. Tropical de altitude. Lembra que eu falei, a gente falou tropical, semiárido, agora tropical de altitude. Abrange a região sudeste, tem influência da massa tropical atlântica. Verões amenos e chuvosos e invernos mais frios e secos do que o tropical continental, com índice de acima de 1.700 milímetros por ano de chuva. É muita água, minha gente, para cair. Ó. Não esqueça, 1 milímetro de chuva corresponde o quê? A 1 litro de água por metro quadrado. Se cai 1.700, significa que são 1.700 litros de água por metro quadrado. É muita água. É uma caixa d'água daquela e mais um pouquinho de 200 milímetros de água espalhado em 1 metro quadrado. É muita água, dá para afogar muita gente. No inverno ocorrem as baixas temperaturas devido à atuação da massa polar atlântica, uma média térmica em torno de 18 graus. A vegetação de clima tropical de altitude predomina no cerrado. De seca prolongada nas áreas litorâneas, predomina a floresta tropical. Hoje restam apenas cerca de 5% da mata atlântica em todo o litoral do Brasil, né? Desde o Ceará, desde o Rio Grande do Norte, Ceará, até o sul do Brasil. Essa mata ela foi retirada quase toda. Então só resta 5% de toda a massa que existia lá no passado, ou chamada massa original, em função da ação antrópica na região desde o início da colonização do nosso Brasil. Né? A retirada dessa matéria, dessas árvores, da madeira, né? Extrair esse material para vender para a Europa e vender para o mundo. Né? Vejamos aí. E nessa formação do nosso território, da formação geológica do Brasil, nós temos grandes áreas elevadas, viu, gente?
Não só tem os Andes, que é alto não, viu? Aqui vizinho aí na América do Sul. Não só tem as montanhas nevadas lá dos Andes, né? Da América do Sul. Nós temos grandes montanhas aqui no Brasil também. São o Pico das Agulhas Negras, Pico da Bandeira, né? Que está onde? Estão no maciço da Serra do Mar, né? Nas regiões mais ao lado do Oceano Atlântico, ali no sul e sudeste do nosso país. São grandes áreas elevadas. Essa região, quando o inverno é muito forte no sudeste, ela chega a nevar, chega a criar neve nessas paisagens aí. Nesses dois picos aí, o Pico da Bandeira e o Pico das Agulhas Negras. São grandes elevações no Planalto costeiro, né, do nosso Brasil. Bons exemplos são o Pico da Bandeira e o Pico das Agulhas Negras para a vegetação de clima de altitude. Subtropical úmido, localizado no subtrópico do Capricórnio, predomina massa tropical atlântica, provocando chuvas abundantes, principalmente no verão, que é bem quente. No inverno atua a frente polar, a famosa frente polar, que sobe lá da Antártica e vem para o nosso Brasil, né? Fortíssima, tanto que esse ano caiu muita neve lá no sul, né? Vocês viram pela televisão, né, as imagens muito bonitas da neve lá no sul do Brasil. Frontais, atua frente polar originária das chuvas frontais, pelo encontro da massa de ar quente e a massa de ar frio. Às vezes em geadas e neve, devido à grande condensação do vapor de água na atmosfera. O índice anual de chuva é superior a 1.500 milímetros por ano, com temperaturas médias entre 14 e 20 graus Celsius, e as chuvas são bem distribuídas, apresentando variação de temperatura entre o verão e o inverno. As 4 estações são bem definidas. Olha aí, lá no sul do Brasil, o sudeste tem tanto, mas o sul do Brasil, as estações são bem definidas. Inverno, primavera, outono. Outono, primavera, verão e inverno. Elas são bem, já para nós não, por quê? Porque nós estamos longe dessa área onde abrange o clima subtropical. Nós estamos na região tropical, mais perto do Equador. Então nós não temos essa diferença tão grande de temperatura e de variação de clima. Olha que bonito, a vegetação de clima subtropical úmido. Mata Atlântica, olha a nossa Mata Atlântica, que maravilha, né? Uma formação florestal de diversas espécies como jatobá, jacarandá, jequitibá, pau-brasil, cedro e outras. Desenvolve-se em terras altas do leste e áreas de difícil acesso, como a Serra do Mar, restam cerca de 5% da área original, pela ação antrópica no período da colonização. O que é antrópica? É a ação do homem sobre o planeta, né? Sobre o bem, né, vegetativo ou botânico da região. Olha aí. Mata de araucária. Professor, o que é araucária? Araucária é um pinheiro brasileiro que só se encontra na parte sul do Brasil. É uma floresta subtropical, né? Região subtropical, que tem uma região muito fria, que neva, que chove bastante, que tem diferenciação entre primavera, verão, outono e inverno, né? Então, essa propicia o crescimento dessa árvore aí, ó. É chamado de pinheiro brasileiro ou araucária, que dele sai um pinhão, que é a frutinha redonda, eles fazem o pinhãozinho sapecado ou ele cozido, que é uma delícia, viu, gente? Quem puder um dia experimentar, é muito bom. Então, a Mata araucária, a vegetação de clima subtropical úmido, formação florestal de pinheiros, aciculifoliada, né? Associada a congonheiras, erva mate, restam cerca de 3%, pelo menos motivos da Mata Atlântica. Campos, formações herbáceas de gramíneas rasteiras, onde predominam vários tipos de capim, barba de bode, jaraguá, mimoso e outros. Excelentes pastagens recobrindo os pampas, existe até o Argentina e o Uruguai. Então, o de cá é a floresta de pinheiros e o lado de cá são os pampas, os grandes planícies, né, na divisa, ali na fronteira entre a Argentina e o Uruguai, né, onde formam os pampas do sul do Brasil, regiões grandiosas para a produção de gado, cavalo, né, e também produção agrícola, porque ela produz a maioria do nosso arroz aqui, vem dessa região aí, região plana e alagada, né, que são os pampas, região plana de vegetação baixa e de grandes extensões de pastos, né, nativos. Olha aí. Equatorial, Amazônia, deriva da Amazonas, mulheres guerreiras ao longo do ano todo, a massa equatorial continental, quente e úmida, fornece umidade e evapotranspiração dos vegetais,
e é a mais rica bacia hidrográfica mundial. A influência da massa equatorial atlântica no litoral, no inverno, e frente fria levam a friagem até o sul e sudeste da região. As médias térmicas mensais variam de 25 a 28 graus, ocorrendo abaixo amplitude térmica anual. O índice de chuva é de 1.500 a 2.500 milímetros. Olha aí, gente, quanta chuva, quanta água. Com um curto período de seca. Ocorre encontro de ventos alísios dos hemisférios. As chuvas de convecção ar quente, ascendente, carregando de umidade, provoca condensação de vapor d'água da atmosfera ao encontrar temperaturas mais baixas nas altitudes, que chama de chuva convectiva, né? Isso ocorre na Amazônia. Por quê? O ar quente sobe, encontra com as camadas mais frias da atmosfera e faz aquela chuva chamada chuva amazônica. Ocorre também na cidade de Belém, também do Pará, que o clima é equatorial, onde você tem a chuva, na verdade assim, em Belém, todo dia chove. E no inverno, não, no verão, todo dia chove. No inverno, chove todo dia. Já viu essa palavra? E é verdade. Em Belém, todos os dias, de inverno a verão, a chuvinha cai. Isso é tradicional. Por quê? Porque está uma região muito quente e a umidade muito elevada. E em cima da atmosfera, eles têm uma massa de ar fria constante com os ventos alísios. Então, essa massa sobe, né, durante o dia, recebe o calor, ela sobe e provoca as chuvas lá de Belém. E até o belenense diz assim, para sair, você sai a partir depois das 3 horas, depois da chuva. Porque até então, até de 1 da tarde até as 3h30, 4 horas, até ali dá para você sair, mas depois disso não, porque a chuva cai de 4 até as 5, 6 horas da noite. Então isso é muito tradicional lá no estado do Pará, né? Principalmente em Belém, que está próximo ao oceano. A apresentação do clima equatorial. Floresta amazônica abrange 45 a 50% da área do país. Trata-se de uma vegetação internacional, estende-se por terras de países vizinhos como Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, Peru, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Certo? Estando 60% dessa floresta em territórios brasileiros, 13% no Peru e o restante 23% em terras dos demais vizinhos. A floresta vive do seu próprio material orgânico em meio a um ambiente úmido com chuva abundante, porém seu solo é pobre, tem uma taxa de fotossíntese elevada e contribui para o desenvolvimento da sua exuberância. Então, interessante. Você vê aquela floresta, né, imensa, verde, bonita, alta, cheia de vida, né, de animais, mas o solo dela não é fértil. O que faz aquele território, aquela mata, aquela floresta ser daquele jeito, é a decomposição das suas folhas, a morte de animais, né? Os animais morrem, os insetos, isso cria um solo que favorece o desenvolvimento da floresta. Tirou a floresta, ela vai morrer, não vai ter mais condições de ela sobreviver. Então ela vai demorar a ser reflorestada novamente. Por quê? Porque o solo ele é pobre. Tirou a mata, ele acaba. Agora, com a mata não, ele fica bonito, ele fica fértil, mas tirou, acabou, gente. Então por isso a gente tem que pensar a questão da Amazônia, né? Se tira, se deixa, se tira, né? Se explora ela, eu acho que deveria deixar, porque se a gente começar a explorar ela, vai faltar o quê? A nossa chuva, a nossa água. Água para todo o território brasileiro, né? Que a chuva vem da Amazônia. Os ventos da Amazônia descem e formam o quê? As nossas chuvas. Né? Então, é importante nós vermos essa situação da Amazônia. Né? Olha aí. Característica latifoliata. Folhas largas, heterogêneas e perenes. Densa e intricada. As plantas crescem próximas e são comuns plantas parasitas. É dividida em 3 partes, de acordo com a proximidade dos rios. Mata de igapó, que é essa mata aqui do lado, você está vendo? Ó. Na língua tupi significa raiz de água, localizada ao longo dos rios, que nós chamamos de mata ciliar. Né? A mata de igapó nada mais é do que uma mata ciliar, que quando o rio enche, no período de cheias, né? Ele enche e invade essa área, essa mata, e ela não morre. Por quê? Porque ela tem o período de cheia e o período seco. Então, período seco, ela está ali, está crescendo e desenvolvendo. Período cheio, ela para de crescer, mas ela não morre. Ela não vai morrer porque está alagada. Ela vai secar um dia seca, ela volta ao normal. Tem a mata de igapó, significa raiz de água, localizada ao longo dos rios, inundada pelas cheias. Suas plantas são higrófilas, adaptadas à umidade, como vitórias régias, orquídeas, bromélias e outros. Então, toda essa região ela está de acordo com o clima equatorial, né? Quente e úmido e com a grande umidade relativa do ar elevadíssima. Olha aí. E o que é que produz lá na Amazônia? Ó, o cacau, a seringueira,
são plantas tradicionais dessa região amazônica, né? O cacaueiro e a seringueira. A seringueira produz látex, que é para fazer a borracha, e o cacau fazia o nosso delicioso chocolate. Quem não gosta de chocolate? Todos nós gostamos, apesar de engordar, mas é um alimento riquíssimo. É até chamado de o alimento dos maias e astecas, né? Os astecas e maias comiam muito chocolate, né? É chamado a comida dos deuses, né? A comida dos reis astecas e maias. Então vejamos aí, mata de várzea, inundações periódicas, solos alagados, são comuns árvores de grande porte, como o cacaueiro, a seringueira e a sumaúma. A sumaúma é a maior árvore da floresta amazônica, ela é gigantesca, tem mais de 50 metros de altura e o diâmetro dela é quase do tamanho de um prédio. É gigantesco, é enorme a sumaúma. Mata de terra firme ou caeté. Caeté, se você lembra o Marinho dos Caetés, lá de Olinda, caeté ou caetés significa mata de terra firme. Se você chegar numa região e tiver uma mata de terra firme, uma floresta, é chamada de caeté. Abrange a maior parte da floresta, áreas não afetadas pelas inundações dos rios, nas áreas de altitude mais elevadas, possui plantas de maior porte e junção de suocopas, dificulta a entrada da luz solar, tornando o ambiente escuro e úmido. Apresenta as sua vegetação a castanheira, o cedro, o mogno, gaúcho, guaruba, guaraná e outras plantas que vivem nesse ambiente da caeté ou da mata de altitude ou da mata de terra firme. Tropical continental, abrange Minas Gerais, Goiás, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso, trecho da Bahia, do Maranhão, do Piauí e Ceará. Quente, semiúmido, com uma estação chuvosa e verão, e outra seca no inverno. Durante o verão é dominada pela massa equatorial continental, que provoca chuvas frequentes. No inverno há um recuo da massa equatorial continental que se limita à Amazônia. Ocorre a penetração da massa tropical atlântica, que já perdeu a umidade na faixa litorânea e nas áreas montanhosas. Às vezes, há também penetração de frente fria polar, que provoca uma ligeira redução da temperatura em um período de chuvas escassas. As médias térmicas situam-se entre 20 e 28 graus, pluviosidade em torno de 1.500 ao ano. Cerrado, nosso cerrado maravilhoso aí, ó. Pega todo o centro do Brasil, um pedacinho do norte ali também, um pedaço do nordeste, todo o centro-sul e um pedaço ali da Bahia também entra como um cerrado, né? A vegetação do centro do nosso país, né? O cerrado. Cerrado, cortado por três das maiores bacias geográficas, Tocantins, Araguaia, São Francisco e Platina, e que favorece a manutenção de uma biodiversidade surpreendente. Estima-se que a sua flora possui 10 mil espécies de plantas diferentes, muitas das quais são usadas na produção de cortiça, fibras, óleos, artesanatos, além de uso medicinal e alimentício, né? Aqui está uma típica floresta, né, de cerrado. Nós temos tucano, que é um animal tanto no cerrado quanto na Amazônia e na mata tropical atlântica. Litorânea úmida, do litoral sudeste até nordeste, influenciado pela massa tropical atlântica, abrange a faixa próxima ao litoral, desde o Rio Grande do Sul, do norte, até a parte setentrional de São Paulo. No inverno, em forma de frente fria, desloca com verões chuvosos, com a exceção do litoral nordestino, em que chove mais no inverno, com a influência da massa equatorial atlântica, ocorrendo a massa equatorial atlântica. Ocorrem as chuvas orográficas nas áreas Montanha Serra do Mar, Chapada da Borborema, com temperaturas de 18 a 25 graus, médias pluviométricas entre 1.500 e 200 milímetros ao ano. Clima úmido do que nós vimos. Manguezais, o manguezal está todo aonde? No litoral. Veja ali o mapa, vocês podem ver o mapa, né? Olha onde está o manguezal, na região litorânea e também no interior do Brasil. Então nós temos o mangue também, porque a área onde tem muitas áreas alagadas produzem a vegetação de mangue. Vegetação litorânea do clima litorâneo localiza-se na transição do domínio dos mares, dos morros florestados com a linha costeira, formando uma zona triplo contato terra-mar. Dinâmica climática, clima quente e úmido, contato de rio, mar e litoral de águas calmas, abundância de matéria orgânica, a presença de solos salinos, grande riqueza biológica,
mas durante muito tempo foram destruídos por aterros e serviram até como lixões. Nessa transição surgem cordões arenosos, cobertos por sedimentos marinhos denominados de restingas. São recobertos por vegetação rasteira com amplo sistema de raízes. Então, temos o mangue e temos a restinga. A restinga está na área mais de areia, né, próximo ao mar, onde forma esses campos diferenciados. E temos o mangue, que é onde está nas águas, nas partes alagadas, onde tem muita água, no encontro dos rios, dos estuários, dos rios para o mar, né? Quando eles correm para o mar, formam os estuários e lá estão os manguezais. Pantanal. Vegetação de transição aparece com faixas situadas entre dois domínios e possui características de ambos, ou então apresentam aspectos muito distantes dos observados ao redor. É uma grande planície recoberta por um mosaico de vegetação com trechos de cerrado, campos, florestas tropicais. Possui o período das cheias, que corresponde às chuvas e ao transbordamento dos rios, e de vazante que ocorre durante a seca. Apresenta enorme biodiversidade de peixes e aves, constituindo um santuário ecológico. E é verdade, o Pantanal é o maior planície alagável do mundo e onde tem a maior diversidade de animais e plantas também do mundo. E pertence ao Brasil, à Bolívia e uma parte do Paraguai também, né? Está ali localizado entre esses dois países também. A maior parte é nossa e uma parte são deles também. Então é dividido entre três países. Mata dos Cocais. Vegetação de transição está localizada entre o domínio das Caatingas e amazônico. Sua vegetação específica ocupa terra de sub-região nordestina, denominada de meio norte, e está associada tanto ao clima equatorial, que aparece no oeste do Maranhão, quanto ao tropical semiárido do Piauí. Essa floresta é constituída exclusivamente por espécies de palmeiras, sendo as principais delas a carnaúbeira e o babaçu. Então, a floresta de Cocais está ao norte, ao noroeste, do nordeste e na região entre o Maranhão e o Piauí, que é chamado de meio norte. Né? Apesar de estar no nordeste, mas são considerados meio norte, porque está mais próximo à região equatorial, está mais próximo ao norte do Brasil. Então recebe a influência da massa de ar equatorial, do clima equatorial daquela região. Então, gente, eu vou deixar para vocês uma grande mensagem, para vocês pensarem, refletirem. A mudança climática é real, está acontecendo agora mesmo. É a ameaça mais urgente que a nossa espécie precisa enfrentar. Precisamos trabalhar juntos e deixar de procrastinar. O que é isso? Procrastinar. O que é essa palavra? É deixar para depois, né? Depois eu faço isso. Depois eu vou ver o que eu posso fazer. Não, gente, isso tem que ser feito agora. Por quê? Porque o clima está mudando, o planeta está sofrendo. Nós estamos sofrendo. O Sudeste sofreu, o Centro-Oeste sofreu com seca queimada, né? Os açudes secando. Então, tudo isso é consequência de quê? De nós mesmos, gente. Nós precisamos meditar e ver como estamos fazendo, o que estamos fazendo com o nosso planeta. Então, essa mensagem é para nós, ó. A mudança climática é real, está acontecendo agora mesmo. E é a ameaça mais urgente que a nossa espécie precisa enfrentar. Então, precisamos trabalhar juntos e deixar de procrastinar, deixar para depois. Isso tem que ser feito hoje e agora, certo, gente? E quem disse essa palavra aí não fui eu. A mensagem que está aí não é minha. É de Leonardo DiCaprio, ator e ativista, né, do Greenpeace e de outros movimentos, né, para a preservação da natureza, a preservação dos biomas, né, mundiais. Então ele é um pensador, né, desses biomas e ele trouxe isso para a gente. Então eu vou deixar para vocês e vamos meditar sobre isso e fazer a coisa diferente. Um grande abraço, gente. Deus abençoe a todos. Espero contar com vocês na próxima aula, tá bom? Valeu, grande abraço.